O domingo do Internacional foi de folga para os jogadores, que se reapresentam nesta segunda-feira para uma curta preparação pensando no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. No gol, Mano Menezes já indica que tem o seu escolhido. E mesmo que Daniel esteja recuperado, Kehler deverá ser o titular da função ao longo dos próximos jogos. No domingo de eleições, o Internacional foi pauta pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E eu conto essa história. Os bastidores do Inter mostram a mobilização e a comoção do vestiário com a lesão de Gabriel. E Oscar admite em um podcast que sim, recebeu o contato do Internacional para jogar aqui ainda nesse ano de 2022. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 2 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo deste domingo, fechado? Eu começo falando sobre a atividade que não aconteceu. Hoje não teve treino para os jogadores no CT Parque Gigante. A reapresentação só acontece na tarde dessa segunda-feira. O Inter treina na segunda-feira e na terça. E aí já viaja para o Rio de Janeiro, porque na quarta-feira à noite enfrenta a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, essa sequência do Internacional de 3 jogos, o jogo contra a equipe do Bragantino, o jogo contra o Santos e agora o jogo contra o Flamengo, é uma sequência bem desgastante, é uma sequência bem dura e que demandou ao técnico Mano Menezes algumas reclamações. Ele coloca na conta, por exemplo, dessa sequência de jogos com pouco tempo de recuperação, a lesão do Gabriel. Segundo o Mano, o Gabriel sim teve um trauma, sim teve uma ruptura de ligamento a partir de um entorse, mas quando o jogador é muito exigido, muito demandado do ponto de vista muscular, a questão e não tem tempo de recuperação, ele fica um pouco mais frágil e mais suscetível a esse tipo de lesões. É uma interpretação do técnico Mano Menezes. De qualquer maneira, o Inter vai ter que encarar isso e enfrentar na quarta-feira a equipe do Flamengo e ter pouco tempo para treinar. Dentre as dúvidas que o Mano possui e os problemas que ele tem no time, a ausência do Gabriel é o principal deles e que vai ser por um longo período, né? 8 meses o Gabriel fora, o Johnny tá fora também do jogo de quarta-feira por estar suspenso, Lisiero e Edenilson devem ser os titulares. O Mano já parece ter definido o seu goleiro titular. Kehler e Daniel brigam por uma vaga, ou brigarão por uma vaga, ou brigariam por uma vaga quando o Daniel estivesse recuperado da bolada que ele levou no olho, que já pode acontecer nessa quarta-feira contra a equipe do Flamengo. Mas os indicativos apontam que Kehler é o novo titular do gol do Internacional. E eu fiz um vídeo analisando a resposta do técnico Mano Menezes para minha pergunta sobre esse tema na entrevista coletiva e que mostra que sim, para o Kehler, para o Mano, aliás, o martelo está batido e Kehler é o novo titular do gol do Internacional. É só clicar aqui para assistir esse vídeo, tá? Nesse fim de semana, nesse domingo, o Inter divulgou os bastidores da vitória por 1-0 sobre a equipe do Santos no estádio Beira-Rio. E no bastidor, obviamente que o assunto mais interessante e até mais comovente é a lesão do Gabriel, que ontem teve o diagnóstico, 8 meses parado. A gente falou bastante sobre isso no Diário do Inter KTO de sábado. O Gabriel, ele estava bastante abalado no vestiário e os bastidores mostram muito isso. Mostram, por exemplo, o momento em que os jogadores entram no vestiário felizes pela vitória e encontram o Gabriel em uma maca completamente abalado porque sabe que provavelmente aquela lesão ela era bem mais séria do que se poderia imaginar. Depois, na roda do vestiário, na reza, o Mano dedica a vitória para o Gabriel e diz: olha, tudo aquilo que tu já fez pela gente, a gente vai fazer por ti agora nos próximos meses. E um clima de bastante emoção pela dolorida situação do companheiro, né? Pela dolorida situação do Gabriel, que é um cara muito querido no elenco. Depois dessa fala do Mano Menezes, cara, todo mundo do vestiário foi dar um abraço pro Gabriel. E ele até tem algumas dificuldades, porque ele tá com o joelho machucado, ele não consegue apoiar o joelho no chão, e aí ele fica meio que se equilibrando,
e vai todo mundo, um por um, dar um abraço nele. O presidente Alessandro Barcelos vai ali e dá um abraço, uma palavra de apoio para o jogador. E esses bastidores todos foram mostrados pela equipe do Internacional. É bem interessante o bastidor do Inter da vitória sobre o Santos lá no canal do YouTube do Internacional, vale a pena conferir. Também teve eleições, né? E nas eleições eu estive envolvido durante todo o dia na cobertura de eleições da Rádio Bandeirantes, e o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, citou o Internacional, colocou o Internacional na pauta. Por quê? Você vai ver agora, olha o que ele disse. Eu sou corintiano, como todos sabem. Até hoje eu contesto a vitória do Internacional contra o Corinthians em 1976. Aquela bola que bateu na trave e bateu fora e foi dado gol. Eu contesto até hoje, só que eu fico com a minha contestação para mim mesmo. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai tratar quem contestar as eleições. É uma figura de linguagem, claro, óbvio, do ministro Alexandre de Moraes, mas assim, pode contestar, Alexandre, mas contesta para ti mesmo, ministro, porque o gol do Valdomiro, a bola entrou muito, mas entrou muito. Para quem não sabe, 76, final do Campeonato Brasileiro, Internacional e Corinthians. Valdomiro faz um gol de falta, onde a bola bate na trave, bate dentro do gol e é gol. E aí o Alexandre, naquela época sim, se criou muita polêmica em cima desse lance, e o Alexandre de Moraes, ministro do TSE, citou esse lance como um exemplo de algo que ele contesta, mas contesta internamente, porque a contestação dele não vale nada. E não vale nada principalmente porque foi muito gol do Valdomiro, tá? Senhor ministro Alexandre de Moraes, é importante você saber disso. Eu vou fechar falando de Oscar. O Oscar foi ao podcast Fala Brasólio, que é do Fred, do Desimpedidos. E nesse podcast, o Oscar abriu o jogo e admitiu que teve contatos de 2 clubes nesse ano para retornar ao futebol brasileiro. Esses 2 clubes são Flamengo e Internacional. O Oscar foi quem admitiu isso. E ele explicou que o contato do Internacional se deu através do presidente. O Oscar estava no Brasil, afastado, né, com o futebol chinês parado, e aqui no Brasil ele recebeu contatos dos clubes. E do Internacional ele recebeu um contato até de maneira natural, pelo bom ambiente que ele possui no Inter. É um cara que não foi formado pelo Inter, ele é formado no São Paulo, mas foi vendido pelo Inter e teve o seu início de trajetória profissional no Internacional. Ele disse que conversou com o presidente Alessandro Barcelos, e aí o Oscar disse: olha, presidente, conversa com o meu clube. Eu estou à disposição e eu quero jogar aqui no Brasil. Mas quando os clubes aqui no Brasil, e no caso do Internacional, foram conversar com o clube do Oscar da China, a negociação emperrou um pouco. O Flamengo teve um potencial de investimento de conversar um pouco mais, mas também acabou não saindo negócio com o Flamengo. Nem Internacional nem Flamengo conseguiram contratar o Oscar, mas sim o próprio Oscar admitiu que o Inter tentou e que o Inter conversou com ele através do presidente Alessandro Barcelos para que ele viesse ao Beira-Rio. Acabou não dando, mas imagina o Oscar jogando aqui no Beira-Rio. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Segunda-feira tem um jogo importante, tá, para o torcedor colorado, que é o jogo do Palmeiras contra o Botafogo. Se o Palmeiras perder para o Botafogo, o sonho volta e o Inter fica a 7 pontos o líder do campeonato. Joga lá nessa partida, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!